Meus amigos, minhas amigas, eu vou comentar rapidamente aqui a mais nova bravata do presidente da República. Não tem outro nome para dar para essa atitude de desafiar os governadores dos estados a diminuírem o ICMS ou zerarem o ICMS dos combustíveis, sendo que ele diria que zerava também os impostos federais para competir ou para desafiar esses governadores. Gente, isso não é brincadeira, né? As pessoas têm noção das coisas. Todo mundo sabe que os estados dependem entre 20% e 30% das suas receitas desses impostos sobre os combustíveis e receitas federais importantes. O presidente fala como se estivesse brincando de Playmobil, né? Ele fala como se o Estado brasileiro não precisasse de receita. Eu vou zerar os impostos federais sobre combustíveis, se vocês zerarem o de vocês. E como é que fica a sua escola pública? Como é que fica o seu hospital? Como é que fica a distribuição das receitas tributárias do governo? Ele vai fazer uma reforma tributária desse jeito, desafiando os governadores em público? Ele tem um hábito que eu acho que leva a essas estrionices, que é de dar uma entrevista coletiva por dia na entrada do palácio, com os jornalistas de um lado, e depois aí tem uma espécie de um brete, e ele coloca as pessoas, como se fosse uma claque, do outro lado, que vem visitá-lo, e essa claque o empolga, o entusiasma a dizer essas coisas, constrange os jornalistas e, por outro lado, o empolga a sair do prumo. Então ele começa a falar coisas que não têm sentido para receber um aplauso ali efêmero. Isso é muito perigoso. Os governadores estão reagindo a uma coisa que, em tese, deveria ser uma piada. Não tem a menor condição de se fazer isso. Mas a principal razão da gente estar sofrendo com o preço de combustível não é a tributação. Os países da Europa tributam e chegam a 70%, em alguns próximo de 80% de tributação nos combustíveis, justamente para estimular o transporte público, para estimular a eficiência energética, para diminuir a emissão de carbono, e porque esse uso de combustíveis normalmente é ou frete pago por empresas ou pessoas que têm carro, podem se locomover com carro. Então não chega a ser um imposto tão regressivo assim, tão cruel assim. E é com ele que se paga muitos serviços públicos, muitos programas sociais. Falar sério sobre esse assunto passa por rever a política interna de preços de combustíveis. Hoje nós estamos pagando pelo combustível preços maiores do que os preços internacionais, porque nós estamos praticando o que se chama paridade de importação, que é o preço lá fora, nos principais mercados, trazido ao Brasil, contando com frete para chegar no Brasil e mais as taxas e emolumentos da importação. Esse é o preço que a Petrobras e os outros operadores estão praticando nas refinarias de petróleo do Brasil. E ele oscila em dólar e pelo preço internacional do petróleo. Qualquer guerra, qualquer furacão, qualquer intempérie, qualquer acontecimento internacional sobre os quais a gente não tem controle no Brasil, afeta o nosso preço de petróleo. Sendo que tem um detalhe, nós somos autossuficientes em petróleo. E outro detalhe, nossas refinarias não estão operando a plena capacidade. Elas estão deliberadamente operando a meia carga, para deixar o mercado livre para a importação de produtos. Isso é um completo absurdo. Então você está pagando preço de combustível internacional para deixar os concorrentes da Petrobras entrarem, sendo que é a própria Petrobras que está promovendo isso. Isso é uma total inversão de prioridades. Uma empresa estatal deixando os concorrentes participar do seu mercado, né, perdendo o seu mercado, sendo que ela lutou, e nós todos participamos dessa luta, para ser autossuficiente em petróleo, para depender menos das oscilações internacionais. Aí, para proteger todo esse sistema, sabe-se lá por que razão, o presidente resolve atacar os governadores e preconizar uma diminuição impossível de tributação. Só para dar uma ideia do que significa isso para o Rio Grande do Norte, olha aqui esses números aqui. 20% da arrecadação de ICMS, R$ 1 bilhão ano, é a arrecadação do ICMS de combustíveis no estado do Rio Grande do Norte. Você sinceramente acha que o Rio Grande do Norte pode abrir mão de R$ 1 bilhão de arrecadação todo ano em cima de combustíveis para agradar Bolsonaro, para receber desafio de presidente da República? Olha como é que é esse impacto para o governo federal. Se você considerar imposto de renda e PIS/COFINS,
você não chega à proporção que o ICMS representa para um Estado. É como se o governo federal deixasse, simplesmente abrisse mão do imposto de renda e do PIS/COFINS, que são os impostos que mais contribuem na receita do governo federal. É isso que ele está pedindo para que o Estado do Rio Grande do Norte e os outros estados façam em relação à sua principal fonte arrecadadora. Para você ter uma ideia, essa é a carga, esse azul aí, coluna maior, que até vem diminuindo ao longo do tempo, é a carga fiscal do governo federal sobre a sua vida, em geral, não só combustíveis. O cinza é Estado e o resto é município. Você não acha que é muita covardia pedir que estados e municípios abram mão das suas arrecadações em prol de que o Estado brasileiro, né, saia praticamente da tributação logo de combustíveis, enquanto que os importadores de combustíveis é que estão ganhando dinheiro em dólar e as refinarias brasileiras estão paradas ou operando a metade da sua capacidade? Não tem nada estranho nisso, não. E ainda tem gente que cai nesse tipo de bravata e quer que o povo acredite que a governadora tem que abrir mão de imposto de combustível. Pelo amor de Deus, né?